Então vamos lá para mais uma aula nossa dessa semana, né? Já o nosso terceiro encontro, e nós já tivemos um encontro ontem, na nossa aula de correção, nós tivemos um encontro pelo nosso chat, e agora vamos para mais uma aula dessa semana, né? E que na realidade é o nosso quarto encontro, então, porque já teve o chat hoje. Então vamos lá, porque nós vamos corrigir o nosso segundo livrinho, ou a nossa segunda apostila, né, que a gente fala assim, aonde nós trabalhamos na semana passada, a partir da página 60. Bom, nessa página 60 aqui, deixa eu te dar uma explicação rápida, foi quando o Roberto foi passear na casa de seus avós, e a avó dele contou uma história, né, porque estava chovendo e a quantos quilômetros ele queria saber da chuva, de onde eles estavam, até onde estava aquela tempestade toda. Ele ficou com medo, porque ele escutou o barulho do trovão, ele viu relâmpagos. E a avó dele falou que ele não precisava ficar com medo, porque toda vez que ele visse um relâmpago, né, que é aquele clarão que dá quando está chovendo muito, ele contasse a partir de 1000. E quando ele escutasse o barulho do trovão, ele parasse de contar. E aí ele fez isso e contou 15 segundos. Ela falou, agora você divide esse número por 3. Então deu 5. Aí ela falou, tá vendo, Roberto? Então, sendo assim, né, pelas nossas contas, a tempestade está a 5 quilômetros daqui, né? Está bem longe daqui. Bom, pelas contas da tia Nilce, se eu não estiver errada, 5 quilômetros é como aqui da minha casa, porque eu moro em frente ao Colégio Coa, até, dar uma ideia, lá em Santo Antônio, entrando em Santo Antônio. Dá uma base de 5 quilômetros mais ou menos, tá? Não é com exatidão. Aí, na página 61, ele perguntou para você assim, qual é o motivo de Roberto ter contado a partir de 1000 e não a partir do 0? Converse sobre isso com seus colegas e com seu professor ou professora. Depois, registre a conclusão a que chegaram. Bom, pela conclusão que nós chegamos com a turma, né? A turma conversou com a tia e eles chegaram à conclusão e a tia colocou a resposta da conclusão dela aqui. Aí você vai ver se a sua está dentro desse contexto, está mais ou menos parecida, né? Teve gente que colocou assim, tia, porque se ele contasse do 0 a 15, não ia dar tempo dele escutar o barulho do trovão. Ah, tia, porque de 1000 a 1015, ó, 1001, a partir do 1000, né? 1001, 1002, 1003, tem mais algarismos no número do que de 0 a 15, então dá para ele contar legal. Isso aí, fechamos esse pensamento. Então a resposta que a tia colocou foi, contar de 0 a 15 demora menos que contar de 1000 a 1015. Contar a partir de 1000 é uma forma para que contemos os segundos certinhos. Nem muito rápido e nem muito devagar. Aí dá para você ter mais ou menos uma precisão, né, com relação ao tempo, aonde a tempestade caiu, ou vai estar caindo em quilômetros, tá? Foi o que o Roberto fez e que a vovó dele ensinou para ele fazer, para ficar mais certinho aí a questão dos quilômetros, para ele poder calcular. No número 2, complete com os números que Roberto contou e depois complete a frase. Então ele começou 1001, 1002, 1003, aí você ia completando, ó, 1004, 1005, até completar aí esse retângulo aí dos quadradinhos que estão aí. 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014. Bom, aí ele perguntou assim, Roberto contou um total de quantos segundos? Se você contar do 1001 ao 1015, vai dar 15 segundos. Ó. Aqui
1, 2, 3, 4, 5. 5 nessa linha aqui de baixo, com 3 aqui em cima. 5 vezes 3, 15. 15 segundos, tá? A gente acabou fazendo uma disposição retangular aqui para você ver. Contando a partir dessa aqui embaixo, da linha aqui de baixo, né? Com essas colunas aqui de cima, ó, dá 5 aqui embaixo, vezes 3 colunas, que dá 15 segundos, tá bom? Ele não perguntou quantos, se dá 1000 e tantos, não. Quantos segundos ele foi contando. Próximo, número 3. Roberto contou os segundos desde o aparecimento do relâmpago até ouvir o trovão e não contou quanto tempo durou o ruído do trovão, o barulho do trovão. Por quê? Aí ele falou, discuta com seus colegas e com o professor e registre o que concluírem. Nós chegamos a uma conclusão. E a resposta que a gente colocou foi essa aqui, ó. A duração do ruído depende apenas da forma como acontece a descarga, ou a descarga elétrica, tá? O trovão surge ao mesmo tempo que o relâmpago, nós já falamos. Os dois acontecem ao mesmo tempo, só que o relâmpago vem numa velocidade muito mais rápida, muito maior, são 300 mil, se eu não me engano, 300 mil quilômetros por segundo. Já o trovão vem a 0,34 quilômetros em 1 segundo, tá? Então ele vem bem mais lento, por isso que o relâmpago chega mais rápido, tá? O trovão surge ao mesmo tempo que o relâmpago. Então, este é o momento que deve ser contado até que o som percorra o caminho e chegue aos nossos ouvidos. Ok, viu o relâmpago? Vamos ver quanto tempo ele foi até escutarmos o ruído do som do trovão nos nossos ouvidos. Porque não importa se ele vai durar mais tantos segundos fazendo aquele ruído todo. É a questão de quanto tempo o barulho dele veio. A partir do relâmpago, chegou o barulho do trovão, parou de contar. Não precisa ficar contando. Tá bom? Ok. 64, número 1. José tem uma mercearia, vamos voltar à leitura. Josefa tem uma mercearia onde vende açúcar. Para que os clientes possam visualizar melhor os preços desse produto, ela criou uma tabela, que é essa tabela aqui que a tia fez mais ou menos, só para vocês entenderem, tá? Observe-a e complete-a corretamente com os valores que estão faltando. Então, aqui, ó, o preço unitário, né? Um real, tá? R$1, ele pediu para você a quantia de 1000 gramas. 1000 gramas é 1 quilo, tá? Então, R$1 o preço de 1000 gramas do açúcar. Então, se R$1 é 1000 gramas, R$2 vão ser quantas gramas? Ó, 2000 gramas. Se eu tenho 7000 gramas, nós vamos continuar. Se tivesse R$3, ia ser quantas gramas? 3000 gramas. Se tivesse 4000 gramas, ia ser quantos reais? R$4. Nesse caso aqui, eu tenho 7000 gramas, que são 7 quilos. Então vai custar quanto? R$7, tá? Tá bom, se eu tenho R$18, então eu vou ter quantas gramas? 18.000 gramas, tá bom? Era só completar dessa forma. Vamos ao número 2. Após completar a tabela da atividade anterior, que é essa aqui, tente encontrar algum padrão, tá? E registre esse padrão observado. O que você observou quando você fez essa tabela aqui? Tá, a resposta que a tia colocou foi essa. Mas se a tua resposta estiver dentro desse contexto ou parecido, tá? Você pode deixar. O número da coluna da esquerda é igual ao número da coluna da direita. Você pode ver.
na linha correspondente, acrescido de 3 zeros à direita. Então, vamos lá. O número da esquerda, ele foi acrescentado 3, é o mesmo que está aqui. Só que na esquerda foi acrescentado 3 zeros. Tá vendo? É isso que ele está falando. Ou seja, o número da esquerda é 3 ordens maior que o número da direita. Tá bom? Então, é isso que ele quis aqui mostrar para vocês. Agora, se você colocou outra resposta parecida, tia, foi acrescentado 3 zeros na coluna da esquerda, tá? Aí também tá certinho, tá legal? Então, vamos continuar a nossa atividade. Vamos ao número 3. Ainda na página 64, vamos ao número 3, que está assim. Efetue estas multiplicações. 5 vezes o 10. 5 vezes o 10, automaticamente a gente costuma fazer isso aqui, ó. 5 vezes o 10, por esse algoritmo aqui. 5 vezes o 0, 0. 5 vezes o 1, 5. 50. Só que, quando a gente aprende a fazer essa multiplicação por 10, por 100 e também por 1000, a gente aprende a fazer de uma forma que ela facilita muito mais a nossa vida na hora de realizar uma operação, ou até mesmo quando aparece, né, uma multiplicação dessa numa conta para a gente fazer. Por exemplo, 5 vezes o 10, tá? Como é que a gente faz? A gente acrescenta um 0 à direita e coloca o 5 na ordem seguinte. Então, 50. Tá bom? Então, é a multiplicação por 10. Agora, então vamos colocar o nosso resultado aqui. 5 vezes o 10, 50. 5 vezes o 100. Tá? Mesma coisa. 5 vezes o 100. Fazendo por esse algoritmo aqui, vai dar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Ok? 500. Mas fazendo pelo nosso cálculo, nós vamos acrescentar 2 zeros aqui na direita, que é o 0 do 100, e 5 vezes 1, 5. Você pode ver que no 5 vezes o 10, o 5 andou uma ordem para a esquerda. 5 vezes o 100, daqui ele andou 2 ordens para a esquerda, tá? 9 vezes o 10 é a mesma coisa. Vamos acrescentar um 0 à direita e o 9 à esquerda andou uma ordem, tá? Ele passou a ser uma ordem maior. Então, ele era unidade, ele passou para a casa da dezena. A mesma coisa aqui, só que é 9 vezes o 100. 2 zeros à direita e o 9 veio para a casa da centena. Porque ele daqui, ele andou 2 ordens, ó, dezena e centena, tá bom? Então, vamos à pergunta seguinte, que é o número 4, letra A. Nos resultados anteriores, o que aconteceria a um número quando multiplicado por 10? Aquilo que a tia falou. Quando multiplicado por 10, o número avança uma ordem para a esquerda, vai para uma ordem maior. Quer dizer, ele saiu da unidade e passou para a dezena, né? Assim, é acrescido um 0 à direita do número. A tia acabou de explicar. Letra B. Aí a pergunta da letra B está na página 65. A resposta do item A vale para qualquer número que for multiplicado por 10? Explique seus pensamentos ou seu pensamento aos seus colegas e depois de trocarem ideias e experiências, escreva a conclusão a que chegarem. Vale essa resposta aqui, que ele vai andar para uma ordem maior quando multiplicado por 10, qualquer número, vale para qualquer número? Sim, porque o nosso sistema, como a tia já falou, ele é decimal, ele é contado de 10 em 10.
a cada 10 unidades, avança uma ordem. Por isso, a cada 10 itens de certa ordem, há um item de ordem maior, quer dizer, vai para a próxima ordem. Ao multiplicarmos uma quantia por 10, temos 10 vezes um conjunto, ok? Então vamos lá. Letra C. A pergunta da letra C foi: nos resultados anteriores, o que acontecia a um número quando multiplicado por 100? Aqui. Lembra que a tia falou? Ele era 9, multiplicou por 100, passou a ser 900. Porque ele andou uma, duas ordens, ele avançou 2 ordens, tá? Então, ele passou para a casa da centena. Então, vamos lá. O número avança 2 ordens para a esquerda. Vai para a ordem 100 vezes maior. São acrescidos 2 zeros à direita do número. Quando a tia estava explicando, a tia falou isso para vocês, tá bom? Essa é a minha resposta. Tia, eu coloquei a minha resposta que nós acrescentamos 2 zeros e o número passou a ficar valendo na casa da centena. Tá certo também, tá bom? É a sua resposta. Vamos lá, tá? Vamos passar para a letra D. Deixa eu te apagar aqui. Letra D. Olha o que ele perguntou na letra D. A resposta do item C, que foi essa aqui, que ele avança 2 ordens multiplicando por 100, vale para qualquer número que for multiplicado por 100? Explique seus pensamentos, o seu pensamento aos seus colegas e depois de trocarem ideias e experiências, escreva a conclusão a que chegarem. Sim, é a mesma coisa. Tá? Todo número que você multiplicar por 100, ele vai avançar 2 ordens para a esquerda. Então, vamos lá. O nosso sistema... Deixa eu apagar aqui. Numérico é decimal. Vamos lá com a tia. Por isso, a cada 10 itens de certa ordem, há um item de ordem maior. Ok. Ao multiplicar uma quantia por 100, temos 100 vezes um conjunto, tá? No caso aqui, por 10, temos 10 vezes um conjunto. Por 100, temos 100 vezes um conjunto, tá? Por exemplo, tia, como assim? Vou multiplicar aqui para vocês. 7 vezes o 100, tá? Então, você vai ter que colocar aqui, nesse caso, 100, 7 vezes. Fazer 7 conjuntinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada conjunto vai ter 100 elementos dentro para poder concluir 700 unidades aqui dentro no total, tá bom?
Nós vamos agora para a página 65, ainda a letra E, né? Terminando aqui a multiplicação por 10 e por 100. Aí ele falou assim para vocês, ó. Descreva uma regra fácil para multiplicar qualquer número natural por 10 e por 100. O que você acha que acontece quando um número é multiplicado por 1000? Se necessário, volte à atividade 2 para responder a esse item. É aquela explicação que a tia deu por 10 e por 100. Aí ele te falou, e por 1000? Então, a minha resposta, tá assim, ao multiplicarmos um número por 10, basta acrescentar um zero à sua direita. É uma explicação fácil que ele pediu. Ao multiplicá-lo por 100, você acrescenta, ou basta acrescentar, 2 zeros à direita desse número. Então, quando o número é multiplicado por 1000, são acrescidos 3 zeros à sua direita, tá? A sua direita que está falando é do número que está sendo multiplicado. Aí, ele veio aqui na página 66, falando da disposição retangular, que ele mostrou essa parede aí, né, com esses ladrilhos bonitinhos, esses azulejos. São 11 fileiras com 16 pastilhas. 11 vezes o 16, aí está no número 1. Quantas pastilhas existem na imagem anterior? Tá? Você ia contar e ia mostrar para os seus colegas, porque no total deu 176 pastilhas aí nessa parede. Aí, no número 2 está assim: veja ao lado a ideia que Evanir teve para multiplicar 11 por 16 e explique o pensamento por ele utilizado. Ele falou assim: eu acho muito difícil calcular 11 vezes o 16 pelo algoritmo, que é aquela continha que a gente faz. Acredito ser mais fácil calcular 10 vezes o 16, lembra que é só acrescentar um zero ao número, e depois colocar mais uma parcela de 16. Então, é isso que a tia colocou aqui, ó, explicando o pensamento. Calcular 11 vezes o 16 é como adicionar 11 vezes a parcela 16. Ou seja, 16 mais 16 mais 16, 11 vezes isso. Como 11 está perto de 10, o que ele fez? Ele multiplicou 16, ou 10 vezes o 16, tá? Que deu 160, porque ele repetiu o número seguiu, foi mais uma ordem aqui, ó, foi acrescido, andou um zero para a sua direita, tá? Então ficou 160, mais, porque aqui foi 10, mais uma parcela, porque era 11, tá? Mais uma de 16, que deu 176, tá bom? Então, esse foi o pensamento dele, para ele achar um jeito mais fácil. Por quê, tia? Fica complicado fazer 11 vezes o 16 pelo nosso algoritmo, pelaquela nossa continha? Não, não fica complicado. Ele achou uma regra mais fácil para ele fazer, tá bom? E aí, mais pra frente, a tia vai desenvolver com vocês um jeito bem bacana também de vocês trabalharem isso, tá? E por fim, na página 67, nós temos aí a disposição retangular, que a Paloma é pedreira, e em um dos seus trabalhos ela precisou calcular quantos azulejos caberiam nas paredes de uma cozinha. Primeiro ela descobriu a quantidade de azulejos em cada parede, depois somou essas quantidades. Olha como é que ela fez. 7 vezes 10, tá? Numa parede, tá bom? E depois 7 vezes o 6 na outra parede. Então, ela calculou, tá? 7 vezes o 10, 70. Mais 7 vezes o 6, 42. 70 mais 42, tá? Deu 112 azulejos. Aí ela pediu para vocês fazerem. A letra A tia já tinha feito com vocês. Na letra B, tá aí, ó. Vamos lá. Nós temos aqui 8 vezes o 4, que dá 32. E na outra parede, 8 vezes o 10, que dá 80.
você ia somar 32 mais 80, 112. Letra C, 5 vezes o 4, tá? Que ela multiplicou na primeira parede, e depois 5, 10 vezes, que dá 50. Então, ela somou 20 mais 50, 70 azulejos no total. E na letra C, 7 vezes o 4, que dá 28, e depois 7 vezes o 10, que dá 70. Ela somou 28 mais 70, 98. E para fechar essa aula de hoje, a tia quer deixar uma atividade facinha para vocês fazerem, que está na página, nós vamos trabalhar com um passo a mais, que ele está na página, deixa eu te colocar a página aqui que vocês vão fazer, ó. Vocês vão trabalhar a página 72 e a página 73. Deixa eu ver se é 73 mesmo. Isso, 72 e a 73. A 72, ela está te dando umas continhas de multiplicação para você resolver pela decomposição, da forma que você acha melhor, pelo algoritmo que a gente está habituado a fazer, e também alguns probleminhas, tá, para vocês fazerem, observando, no caso, a página 73, essa promoção aqui, ó, expostos numa vitrine, para você poder responder seus probleminhas, tá bom? São probleminhas de multiplicação que estão bem facinhos. Tenham um bom final de semana, Deus abençoe a todos vocês.